Fala, rapaziada, saudações vascaínas e ganhamos esse título aí da Taça Rio. Para muitos somente um prêmio de consolação, mas é mais uma taça que vai para dentro da sala de troféus de São Januário. E é claro, a gente vai falar sobre isso, uma partida muito ruim do Vasco. Acredito que foi uma das piores partidas do Vasco aí no comando do Marcelo Cabo, perdendo, porque perdeu o jogo para uma equipe muito fraca do Botafogo, mas pelo menos temos goleiro, temos Vanderlei que brilhou, defendeu ali 3 pênaltis, o Botafogo sequer conseguiu fazer pelo menos um gol durante as cobranças de pênalti, e aí saímos como campeão da Taça Rio, prêmio que dá ali o título ao 5º colocado do Campeonato Carioca. Mas vamos falar sobre esse jogo, falar sobre as comemorações. Hoje teve festa na Barreira, a torcida vascaína esteve presente ao redor de São Januário para comemorar esse título, e vamos falar também sobre mais um assunto relacionado à venda de jogador. De repente o Vasco pode estar vendendo o Bruno Gomes. A gente vai trazer novidades com relação a isso ao longo do vídeo e, é claro, muitas outras notícias. Mas antes de começar o vídeo de hoje, torcedor, eu quero, como eu sempre venho fazendo, dar as boas-vindas a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Se você está chegando e, é claro, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa ajuda para que a nossa família possa crescer cada vez mais, e até mesmo você que já assiste nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva. A sua inscrição é muito importante para que o nosso trabalho possa chegar a cada vez mais vascaínos. E também deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você achou dessa partida, se você está comemorando o título, se você não está, deixe a sua opinião aqui embaixo, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? E vamos começar logo falando sobre esse título da Taça Rio de 2021. Vasco que venceu o Botafogo, né? Venceu não, conseguiu conquistar esse título. Vamos falar aí sobre esse jogo, o que aconteceu. Começar falando aí sobre essa arbitragem, né? Uma arbitragem muito ruim. Acredito que resume aí o que é a arbitragem do Campeonato Carioca, da Ferj. Juízes muito ruins, que não têm capacidade nenhuma para apitar um jogo de futebol. E mais uma vez um juiz ruim apitou o jogo entre Vasco e Botafogo. É uma final de um prêmio que não valia muito, mas é uma final de Taça Rio. Devia apitar um juiz realmente com mais capacidade, que tivesse mais noção, porque definitivamente o juiz que apitava a falta que não era falta, não apitava a falta que era falta. Acredito que até mesmo na hora do gol do Botafogo, o Vanderlei chegou a sofrer ali uma falta. O jogador do Botafogo foi somente no corpo do goleiro vascaíno e nada foi marcado, a jogada seguiu, inclusive até mesmo no lance o próprio Vanderlei reclamou. O juiz muito ruim, ele definitivamente não aplicou cartão amarelo em nenhum dos momentos do jogo. Acredito que o único momento que o juiz aplicou um cartão foi ali na hora que o jogador do Botafogo ficou meio chateado, jogou a bola no chão. Mas em outros momentos, em contra-ataques puxados pelo Vasco, faltas marcadas pela equipe do Botafogo, o juiz não apitava, muito longe dos lances. Um juiz realmente muito ruim que botaram para apitar esse jogo entre Vasco e Botafogo. E volto a repetir, resume aí a arbitragem desse Campeonato Carioca e a bagunça que a gente viu durante essa competição. Mas falar aqui com relação ao Vasco durante a partida. Como eu já falei no início do vídeo, um Vasco muito mal, um Vasco muito ruim. Acredito que foi sim um dos piores jogos do Vasco, se não o pior, no comando do Marcelo Cabo. Mais uma vez a gente viu a importância que o Marquinhos Gabriel tem para esse time, tem para esse elenco. O jogador que chegou, né, nesse início de temporada como uma das piores contratações, até para mim. Eu achei que foi uma loucura do Vasco trazer o Marquinhos Gabriel, o jogador que era banco do Cruzeiro, um time de Série B e que nem sequer estava jogando por conta de lesões. Na minha opinião, havia sido sim uma loucura trazer esse atleta, mas ao longo dessas partidas que ele não vem jogando, a gente vê a loucura que está no time do Vasco sem um atleta. É um atleta que realmente compactua as linhas da volância e do ataque do Vasco, consegue ali trocar um passe, consegue fazer que o Vasco flua. E sem o Marquinhos Gabriel, quem faz essa posição é o Morato, né? A gente vê que o Morato e o Marquinhos Gabriel não tem a mesma qualidade, não tem a mesma noção tática, então o Vasco precisa ir ao mercado com urgência, trazer um 10 para ser reserva do Marquinhos Gabriel. O Vasco nesses dias trouxe aí um jogador que veio do Internacional, né, o Sarrafiore, que praticamente iria fazer essa função quando o Marquinhos Gabriel não pudesse atuar, mas acredito que não são situações, são posições muito diferentes. O Vasco precisa urgentemente trazer um atleta ali para ser o reserva, porque definitivamente o Vasco sem um 10, um Vasco sem uma mente pensante, que pare, troque passes, não vai funcionar. E mais um jogo a gente viu isso, a importância que o Marquinhos Gabriel tá tendo para esse elenco e a ausência quando ele tá, realmente o time do Vasco não é mais o mesmo. Mas apesar, né, de ser a pior partida,
jogadores muito mal, o Gabriel Peck muito mal, o Léo Jabá muito mal, o Morato muito mal. Acredito que a única coisa que funcionou no Vasco nessa partida foi o sistema defensivo, mais uma grande partida do Zeca, mais uma excelente partida do Ricardo Graça, que na minha opinião hoje em dia está até mesmo melhor que o próprio Leandro Castan, uma boa partida também do Galarza, como sempre, um jogador muito regular, mas com relação aos outros atletas, definitivamente deixaram muito a desejar no jogo de hoje. Mas independente disso tudo, pelo menos o nosso time conseguiu sair campeão. Volto a repetir, é um troféu que dá o título, né, o quinto colocado do Campeonato Carioca. Realmente é algo muito ruim, é algo que definitivamente essa estrutura do Campeonato Carioca estraga totalmente esse campeonato que foi tão um dia desejado por todos os times cariocas. Hoje em dia não é mais o mesmo, um título que sequer vale um dinheiro, isso é um absurdo. O Vasco aí saiu desse Campeonato Carioca recebendo algo em torno de 5 milhões de reais e nem sequer teve direito à premiação da Taça Rio, porque a Ferdi está sem dinheiro para premiação. Então é uma bagunça que está acontecendo dentro do Rio de Janeiro com relação à Federação de Futebol. Isso precisa urgentemente ser organizado e por conta disso até mesmo o Vasco não levantou o troféu dentro do estádio. O Vasco preferiu ali ficar sem levantar o troféu, pegar a taça, tirar uma foto e fazer mesmo a comemoração do lado de dentro do vestiário. Todos os jogadores ali na parte de dentro do vestiário comemoraram, aí sim, né, realmente festejaram a conquista desse título, que para nós torcedores não vemos com tanta importância, porque definitivamente o Vasco, pela grandeza que é, deveria estar disputando a final do Carioca, que está acontecendo ou vai acontecer hoje, às 9 horas da noite, e não disputando uma Taça Rio contra uma equipe do Botafogo que é muito fraca. A equipe do Botafogo, na minha opinião, é uma das piores equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, luta para cair para a Série C e sequer o Vasco conseguiu vencer essa equipe. Então é uma situação preocupante, definitivamente depois dessa partida o torcedor vascaíno tem que olhar de uma maneira diferente o que esperar para esse novo ano, mas é uma situação que também temos que comemorar, é um título, o elenco que vem batalhando. O último ano foi um ano muito difícil para o Vasco com relação à falta de salários, a diretoria que não tinha comprometimento, um presidente que foi Alexandre Campelo muito ruim para a história no geral do Vasco. Então, por todo o enredo que foi formado, essa fala de reconstrução que vem sendo feita nos arredores de São Januário, foi um título que valeu. Valeu para os jogadores, valeu para o Cano como capitão levantar pela primeira vez uma taça vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então, pelo enredo formado, realmente foi uma conquista importante para esse período de reconstrução que a gente vê que está acontecendo dentro do nosso clube. E é claro, tem que falar do Vanderlei, um cara que realmente acredito que bota o título para ele. Ele definitivamente foi o personagem principal dessa conquista. Nunca vi isso acontecendo dentro do nosso clube. Um goleiro que defende todas as cobranças do adversário, que sequer o adversário fez um gol contra o Vasco da Gama, né? O Vanderlei agarrou muito nessa decisão de pênaltis, ele que jogou algo em torno de 65 jogos pelo Grêmio e não agarrou uma partida, e em somente 6 jogos pelo Vasco ele já agarrou 3 pênaltis. Então definitivamente a gente vê que é um goleiro que está reconstruindo também na sua carreira e vai ter muita importância para o Vasco ao longo dessa temporada. Agora nós temos goleiro. Tivemos ali, como eu já falei, volto a repetir, a festa na barreira, a festa dentro do vestiário, um momento muito importante para os torcedores, e a pré-temporada acabou. Agora é visar aí na Série B do Campeonato Brasileiro, lutar aí para ganhar, para vencer a Série B, que na minha opinião é obrigação o Vasco sair com a conquista desse título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e quem sabe lutar também por uma colocação boa nessa Copa do Brasil. O Vasco enfrenta no sábado o Operário às 11 horas da manhã e já na próxima semana nós enfrentamos o Boa Vista pela Copa do Brasil, o primeiro jogo lá na casa do Boa Vista. Mas pelo menos um título, mais um troféu na sala de troféus de São Januário. Vamos comemorar de certa forma. O Vasco aí realmente uma semana muito importante para o nosso clube. Tivemos a compra do Galarza, a compra do MT, a venda do Tales, uma semana muito movimentada e muito boa, que foi aí de certa forma comemorada, né, e finalizada com o título da Taça Rio. E falando aí em compra, em venda, para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar aí sobre Bruno Gomes. Temos sim novidades relacionadas ao garoto, mais uma partida que o Bruno Gomes não foi relacionado. Para vocês terem noção, é a segunda partida seguida que o Bruno Gomes não foi relacionado para estar presente entre os jogadores. Ele sequer estava em São Januário comemorando ali com os atletas, né, essa taça, porque até mesmo jogadores que não haviam sido relacionados com o próprio MT estava comemorando, né, com o título, estava presente em São Januário, mas a gente não viu essa questão do Bruno Gomes, mesmo não sendo relacionado, estar em São Januário comemorando com os atletas. Então, após isso, o torcedor vascaíno começa a se perguntar o que está acontecendo. Vai vir mais um jogador a ser vendido? Será que o Bruno Gomes vai ser vendido para outro clube? Até porque, dias atrás, ele havia recebido uma proposta do futebol russo, né, algo em torno ali de 1 a 2 milhões de euros, e o Vasco inicialmente suspendeu, não
não quis essa proposta, recusou, porque o Bruno Gomes atualmente é até um jogador de sub-20, é um jogador ali que faz parte da seleção sub-20 seleção sub-20 geral brasileira, né? Então, é claro, é um jogador que chama atenção, é um jogador de pegada, tem muitas qualidades. Acredito que sim, ao lado ali do Gabriel Peck, do Galarza, é uma das grandes promessas do futebol do Vasco da Gama. Então, sem dúvida nenhuma, há clubes de olho no atleta, né? Há clubes de olho no Bruno Gomes e temos novidades, poderemos ter novidades com relação a isso. O Bruno Gomes, há dias atrás, ele estava seguindo o Napoli, um clube aí italiano. Ele já parou de seguir esse clube, né? Depois de notícias que circularam, realmente, essa troca aí de seguidores, né? Entre o Napoli e o Bruno Gomes. E além disso tudo, o Bruno Gomes também tem cidadania italiana, o que pode confirmar, de repente, uma venda do atleta para o Napoli. E além disso tudo, a gente sabe que o mercado italiano está muito sempre de olho no mercado brasileiro. Inclusive, ele já comprou o Alan do Vasco da Gama, comprou o Felipe Coutinho também do Vasco da Gama, numa das maiores vendas da história do clube naquela época. Então, o mercado italiano está sempre de olho, principalmente no mercado brasileiro, mas também, principalmente do Vasco. Então, essa venda pode acontecer. A gente sabe muito bem das características ali do futebol italiano, futebol de pegada, e é exatamente isso que chama a atenção do Bruno Gomes, jogador novo, mas que tem muita pegada, e o futebol italiano gosta dessas características. Até por conta disso, levou no ano de 2018 o Gerson, do Fluminense, para o Roma. Então, Bruno Gomes se encaixaria perfeitamente no que o mercado e o futebol italiano desejariam. Então, na minha opinião, há sim alguma negociação acontecendo. Ele é um jogador que chama muita atenção do mercado europeu. A janela europeia está abrindo aí nos próximos meses, se eu não me engano, no mês que vem já abre a janela europeia para esse período de negociações de transferências. E o Bruno Gomes pode ser aí mais uma das joias, aliás, e um dos talentos que estarão sendo vendidos do nosso gigante da colina. É claro, vamos trazer novidades, sempre estar ligado em tudo que está acontecendo, para assim que tivermos novas notícias com relação à possível venda do atleta, trazer para todos vocês, torcedores. Mas sem dúvida nenhuma, é um jogador que chama muito a atenção do mercado europeu. E por conta de todo esse enredo que está formado, né? Ali ele ter a cidadania italiana, ele ser um jogador de volante, ser um jogador que realmente teve propostas de clubes aí do futebol europeu, ele pode sim, sem dúvida nenhuma, reforçar o futebol italiano, e até porque não tem motivos algum. Bruno Gomes não sofreu lesão, Bruno Gomes não teve problemas ali na diretoria para ser poupado 2 jogos consecutivos e ficar de fora desse elenco Cruz Maltini. E amanhã, na parte da manhã, teremos vídeo trazendo novidades com relação à sede náutica. Tem problemas acontecendo, o Vasco pode estar aí vendendo o espaço de cima da sede náutica para a construção de um edifício. Amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos aqui trazendo essas novidades aí realmente reveladoras, né? E que de certa forma causam tristeza no torcedor vascaíno. Mas rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal Vasco Campeão. Então, é claro, merece sim o seu like, o seu comentário, o que você achou dessa conquista. E é claro, como eu sempre falo, tenha um ótimo sábado, fiquem com Deus e também saudações vascaínas.